Então, vamos conversar um pouquinho, né? A gente fez uma conversa, Luana, Lara e eu, um pouquinho, umas semanas atrás, para preparar, né, essa conversa. E eu, a partir lá de tomar contato um pouco, que Lara foi falando depois, Luana, do trabalho aqui no Núcleo Criação, com as crianças, né, os adolescentes com deficiência mental. Então, eu fiquei tocado, né, com essa experiência, que é a experiência da inclusão escolar, e com essa problemática, né, esse enfrentamento tanto da deficiência mental quanto da psicose infantil, né? Então foi a partir disso que eu pensei que algumas coisas foram me ocorrendo, então mobilizadas, né, por esse cotidiano do trabalho de acompanhar crianças e adolescentes também, né? Na escola, que é uma situação que, por exemplo, separa do tratamento e da ideia de cura que os tratamentos eles se propõem, porque é a situação escolar, né? Então eles foram falando todo essa experiência com a classe, os professores, a escola. Então foi a partir desse série de elementos assim que eu pensei trazer dois pensamentos assim, e daí a gente pode talvez ir conversando um pouco. E eu acho que então, mobilizado com essa questão das pessoas com deficiência, eu me lembrei desse livro aqui do William Faulkner, que chama O Som e a Fúria, que é um livro escrito em 1929, com toda a coisa assim ainda, da escravidão nos Estados Unidos muito presente, né? Então o livro O Som e a Fúria é sobre uma família de negros no sul dos Estados Unidos. Lá assim a mãe Caroline com sua penca de filhos, assim, sei lá, um monte de filhos, e o mais velho é o Benjamin, que é um homem de 33 anos com deficiência mental. E o Faulkner, em 1929, começa o livro, e a primeira parte, talvez o livro tenha umas 3 ou 4 partes, não lembro muito bem, mas toda a primeira parte assim, toda a primeira parte é o Benjamin falando, que é esse deficiente, né, mental. Então eu me lembrei disso, né, e vou ler um pouquinho para vocês, que é poesia assim do Faulkner, que eu achei muito mais poética do que qualquer coisa que eu pudesse falar, né? Então ele começa assim, né, que é depois, à medida que o livro vai andando, você vai percebendo que é o Benjamin que está falando. Do outro lado da cerca, pelos espaços entre as flores curvas, eles estavam tacando. É um jogo de golfe que o Benjamin está vendo. Eles foram para o lugar onde estava a bandeira e eu fui seguindo junto à cerca. Luster, que é um dos irmãos, estava procurando na grama perto da árvore florida. Eles tiraram a bandeira e aí tacaram outra vez. Então puseram a bandeira de novo e foram até a mesa. E ele tacou e o outro tacou. Então eles andaram e eu
Fui seguindo junto à cerca. Luster veio da árvore florida e nós seguimos junto à cerca e eles pararam e nós paramos. E eu fiquei olhando através da cerca enquanto Luster procurava na gama. Aqui, Caddy, que é um ponto lá no golfe. Aqui, Caddy, ele tacou. Eles atravessaram o pasto. Agarrei a cerca e fiquei olhando enquanto eles iam embora. Que barulheira, disse Luster. Onde que já se viu? Tem 33 anos chorando desse jeito. Depois que eu fui até a cidade só para comprar aquele bolo para você. Para com essa choradeira. Por que é que você não ajuda a procurar aquela moeda para eu poder ir no circo hoje? Eles estavam tacando um pequenino do outro lado do pasto. Diminuiu, né? Fui andando junto à cerca de volta para perto do lugar onde estava a bandeira. Ela balançava entre a grama ensolarada e as árvores. Vamos, disse Luster. Aí a gente já olhou. Eles não vão voltar agora não. Vamos lá no riacho encontrar a moeda, senão os negros é que vão achar ela. Era vermelha, balançando no pasto. Então veio um passarinho, descendo, inclinado, e pousou nela. Luster jogou. A bandeira balançava, entre a grama ensolarada e as árvores. Agarrei a cerca. Para com essa choradeira, disse Luster. Se eles não querem voltar, eu não posso fazer nada. Se você não parar de chorar, a mamãe não vai fazer festa de aniversário para você. Se você não parar, sabe o que eu vou fazer? Vou comer o bolo todinho, comer as velas também. Comer as 33 velas. Vamos lá no riacho. Preciso achar minha moeda. Quem sabe a gente não acha uma bola também. Olha lá, eles estão lá longe, olha. Ele veio até a cerca e apontou com o braço. Olha só eles. Eles não voltam mais aqui não, vamos embora. Seguimos junto à cerca até chegar à cerca do jardim, onde nossas sombras estavam. A minha sombra era mais alta que a de Luster na cerca. Chegamos no lugar quebrado e passamos por ele. Espera aí, disse Luster, você prendeu naquele prego outra vez. Será que você nunca consegue passar aqui sem prender no prego? Aí o Faulkner muda o tipo da letra, como se fosse o pensamento, uma lembrança que ocorre para um Benjamin. Caddy, que é a irmã, me soltou e passamos para o outro lado. O tio Murray disse para a gente não deixar ninguém ver a gente, então é melhor a gente se abaixar, disse Caddy. Abaixa, Benji. Assim, ó, nós nos abaixamos e atravessamos o jardim, as flores raspando na gente e estremecendo. O chão era duro. Subimos na cerca, onde os porcos estavam gruindo e fungando. Eles devem estar tristes, porque mataram um deles hoje, disse Caddy. O chão era duro, remexido e embolotado. Fica com as mãos no bolso, disse Caddy, senão elas congelam. Você não quer ficar com as mãos congeladas no Natal, não é? E parece que então, essa lembrança faz o Faulkner falar de uma outra passagem, num outro momento. Está muito frio lá fora, disse Vesh. Não inventa de sair, não. O que foi? Disse a mãe. Ele quer ir lá fora, respondeu Vesh, que é um terceiro irmão ainda. Deixe ir, disse o tio Murray. Está muito frio, disse a mãe. Melhor ele ficar em casa. Benjamin, pare com isso já. Deixe, o que é que tem? Disse o tio Murray. Benjamin, disse a mãe. Se você não se comportar, você vai para a cozinha. A mãe falou para ele não ir para a cozinha hoje não, disse Vesh. Ela disse que tem que preparar um montão de comida. Deixe, Carolina, disse o tio Murray. Você vai piorar de tanto se preocupar com ele. Eu sei, disse a mãe. É o meu castigo. Eu acho, às vezes. Eu sei, disse o tio Murray. Você tem que poupar suas forças. Vou preparar um grog para você. Uma bebidinha, né? Isso me deixa ainda pior, disse a mãe. Você sabe muito bem. Você vai se sentir melhor, disse o Murray. Agasalhe ele bem, menino, e vá passear com ele. O tio Murray foi embora, Vesh foi embora. Para, por favor, pare com isso, disse a mãe. Estamos tentando aprontar você para o passeio o mais depressa possível. Não quero que você fique doente. Vesh pôs em mim as galochas e o casaco, pegamos meu boné e saímos.
O tio Mauro estava aguardando a garrafa na despensa da sala de jantar. Fique com ele lá fora uma meia hora, menino, disse o tio Mauro. Não saia do quintal. Sim, senhor, disse Vash. A gente nunca deixa ele ir para a rua, não. Saímos de casa. O sol estava frio e forte. Onde você pensa que vai? Disse Vash. Você acha que está indo para a cidade, é? Passamos no meio das folhas barulhentas. O portão estava frio. Põe as mãos no bolso, disse Vash. Se pegar no portão, elas congelam. E aí, como é que vai ser? Devia era esperar eles lá em casa. Ele pôs minhas mãos nos meus bolsos. Eu ouvi o barulho das folhas. Sentia o cheiro do frio. O portão estava frio. Toma essas pecã. Oba, sobe naquela árvore. Olha o esquilo, Benji. Peguei no portão, mas não senti nada. Mas sentia o cheiro forte do frio. Põe as mãos no bolso de novo. Ked estava andando. Depois estava correndo, a sacola de livros balançando atrás dela. Oi, Benji, disse Ked. Ela abriu o portão e entrou e se abaixou. Ked tinha cheiro de folha. Então você veio me esperar, disse ela. Você veio esperar a Ked? Por que você deixou ela ficar com as mãos tão frias, Vash? Eu mandei ele botar as mãos no bolso, disse Vash. Ele cismou de pegar no portão. Você veio esperar a Ked? Disse ela, esfregando minhas mãos. O que foi? O que é que você está querendo contar para Ked? Ked tinha cheiro de árvore e de quando ela disse que a gente estava dormindo. Aí outro pensamento. Por que você está chorando? Disse Luster. Você vai ficar vendo eles de novo quando a gente chegar no riacho. Toma esse estramônio para você. Ele me deu a flor. Passamos pela cerca para o terreno. Aí isso faz uma outra passagem, né? Enlaça uma outra passagem. O que foi? Disse Ked. O que é que você está querendo contar para Ked? Eles mandaram ele sair de casa, Vash. Não teve jeito, disse Vash. Ele chorou tanto que deixaram ele sair. Ele veio direto para cá, ficou olhando no portão. O que foi? Disse Ked. Você pensou que quando eu chegasse da escola ia ser Natal? Foi isso que você pensou? O Natal é depois de amanhã. Papai Noel, Benji. Papai Noel. Vem, vamos correr até a casa para esquentar. Ela pegou minha mão e corremos pelas folhas barulhentas e cheias de sol. Subimos os degraus, saímos do frio claro e entramos no frio escuro. O tio Mauro estava guardando a garrafa no aparador. Ele chamou Ked. Ked disse, leva ele para a lareira, Vash. Vai com Vash, disse ela. Eu já vou já. Fomos para a lareira. A mãe disse, veja se ele está com frio, Vash. Está não, senhora? Tire o casaco e as galochas dele, disse a mãe. Quantas vezes eu já não lhe disse para não entrar com ele de galochas? Sim, senhora. Fica quietinho. Tirou minhas galochas e tirou meu casaco. Disse Ked, espera aí, Vash. Ele pode sair de novo, hein, mamãe? Quero sair com ele. Melhor deixar ele aqui, disse o tio Mauri. Hoje ele saiu o que tinha que sair já. Acho melhor vocês dois não saírem, disse a mãe. Está esfriando, segundo a Dilsey. Ah, mãe, disse Ked. Bobagem. Disse o Mauri. Ele passou o dia inteiro na escola e está precisando de ar fresco. Pode sair, Ked, disse. Que a Ked. Deixa ele ir, mãe, disse Ked. Por favor, você sabe que ele vai chorar. Então por que é que você foi falar na frente dele, disse a mãe. Por que é que você entrou aqui só para ele ter um motivo para me preocupar de novo? Hoje você já saiu o que tinha que sair. É melhor você ficar sentadinha aqui brincando com ele. Deixa eles saírem, Caroline, disse o Mauri. Um pouco de frio não faz mal a ninguém. Lembre que você tem que conservar as suas forças. Eu sei, disse a mãe. Ninguém imagina o pavor que eu tenho do Natal. Ninguém imagina. Não sou dessas mulheres que têm resistência. Bem que eu queria ser mais forte, por Jason e pelas crianças. Você tem que fazer o melhor que pode, não ficar se preocupando com eles, disse o Mauri. Podem sair vocês dois, mas não demore muito tempo lá fora, senão sua mãe vai ficar preocupada. Sim, senhor, disse Ked. Vamos, Benjamin, vamos sair de novo. Ela botou meu casaco e fomos em direção à porta. Você vai levar esse bebê lá para fora sem pôr as galochas nele? Disse a mãe. Você quer que ele adoeça com a casa cheia de visitas? Você quer? Esqueci, disse Ked. Pensei que ele já estava de galochas. Voltamos. Você tem que prestar atenção, disse a mãe. Fica quietinho, disse Vash. Ele calçou as galochas em mim. Um dia eu não vou mais estar aqui, é você que vai ter que pensar por ele. Agora pisa com força, disse Vash. Venha cá dar um beijo na mamãe, Benji. Ked me levou até a cadeira da mamãe e a mãe segurou o meu rosto e aí me abraçou com força. Meu pobre bebê, disse ela.
Ela me soltou. Você e o Vesh tomem conta dele direitinho, meu anjo. Sim, senhora, disse a Ked. Nós saímos e Ked disse: Você não precisa vir não, Vesh. Deixa que eu cuido dele. Está bem, disse o Vesh. Eu é que não vou sair nesse frio por gosto. Ele seguiu e nós paramos no hall e Ked se ajoelhou, me abraçou e encostou no meu rosto, o rosto frio e claro dela. Ela tinha cheiro de árvore. E aí vai, né? Então fiquei pensando que em contato com com esse registro das coisas, né, que os atês, quando estão na escola com essas pessoas com deficiência, nesse plano das experiências e das vivências que um atê fica tocado. Então, isso me pôs a pensar que, diferente de muitos trabalhos do acompanhamento terapêutico, quando a gente está empenhado em acompanhar um processo que vem de uma queixa, de uma situação que a gente poderia classificar como da psicose infantil, de alguma situação de adoecimento, e por isso o acompanhamento ele vem como um recurso do tratamento. Na inclusão escolar não é isso que está acontecendo. Na inclusão escolar tem, entre outras coisas, esse tensionamento entre a aprendizagem, que está ali como um eixo que precisa ser cumprido e que ela é genérica, e isso que se explicita com radicalidade nas crianças e adolescentes de inclusão, que é não combinar com esse senso comum. Eu digo com radicalidade porque essas situações mais extremadas, elas só fazem a gente se dar conta que, na verdade, cada processo de aprendizagem de cada criança numa sala é de inclusão escolar. Mas o senso comum, ele homogeneiza uma boa parte desse conjunto, e se a gente for parar para chegar mais perto, é um processo completamente singular. E essas situações, né, seja da deficiência mental e mesmo as situações de inclusão da psicose infantil, elas fazem eclodir essa percepção, ou esse se dar conta que a gente esquece, é que cada processo é completamente individual. E uma vez que a gente pode pensar, então, diferente dos trabalhos do acompanhamento terapêutico, onde o tratamento é uma finalidade, na inclusão escolar, eu pensei nessas situações, nesses registros tão diferentes, né, que passam esse cheiro de folha, essa menina, esse cheiro de frio, essa menina que é uma luz, né? Essa paisagem que é uma mancha vermelha, uma grama que brilha.
tudo isso se passando, a imagem que me veio assim é como se fosse uma tela, um filme que você na cerca fica assistindo passar, um afastamento, né? Uma mudança de dimensão, que não é por afastamento, mas é uma pessoa grande que vira uma pessoa pequena, e eu não quero que isso aconteça, então eu começo a chorar porque se perdeu aquele tamanho, e eu quero de volta aquele tamanho, quem sabe se eu choro aquele tamanho volta. Todo esse modo de experimentar o mundo é disso que se trata no trabalho do AT na escola. Como você pode, como AT, fazer, se deixar enxergar por essa visão. Então, diferente do trabalho de ter que estar convocado a pensar um conflito intrapsíquico e trabalhar na direção de e processando um conflito intrapsíquico como é característico na psicose infantil. E aí eu pensei que vale a pena fazer uma outra diferença, porque a psicose infantil eu queria diferenciar das loucuras da infância. O Foucault, que tem, eu acho, constrói esse pensamento para fazer uma distinção entre loucura e doença mental. Ele está falando dos adultos, porque a questão das crianças é mais problemática. Ainda assim, em algum momento você pode falar psicose infantil, no desenvolvimento emocional primitivo. Então tem esse problema, mas se a gente considerar que existe, né, essa literatura e essa afirmação no campo das doenças mentais, psicose infantil, vale a pena recorrer lá às coisas que o Foucault pensa, porque o Foucault, de certo modo, vai dizer que a doença mental é uma espécie de fracasso de uma forma muito desviante de existir, que ele chama loucura. A psicose é o adoecimento da loucura, que está dentro do campo se a gente também toma esse outro autor que é o Canguilhem, está dentro do campo das normalidades. O Canguilhem, melhor dizendo, das normatividades, para tomar a linguagem do Canguilhem. Porque o Canguilhem, ele faz um deslocamento assim do que a gente chama de normalidade, ou do que a medicina vai chamar de normalidade, e para escapar dessa coisa generalista, genérica, que carrega a palavra normalidade, que é da norma de um conjunto, que é o normal de um conjunto, ele faz um deslocamento e fala normatividade. Normatividade, para o Canguilhem, é o índice de maior potência da vida, maior possibilidade de ser você mesmo. Isso ele chama normatividade. Aí você encontra sua norma, seu normal, o seu normativo, na verdade, quando você funciona como mais de si mesmo, diferente do anormal, que é a impossibilidade de ser si mesmo que traz sofrimento. Então, na inclusão escolar, e as pessoas com deficiência mental fazem isso, evidenciam isso com uma força
me parece radical, a normatividade, ela não pode deixar de ser escutada. E não é a normalidade, é aquele modo de existir. E o trabalho da inclusão escolar é como põe em jogo essa singularidade normativa, para tomar a linguagem lá do Canguilhem. Então a gente poderia pensar, né, que tem na inclusão escolar dois funcionamentos que eu vou dizer deficitários, né, pensando na deficiência. Tem o deficitário da deficiência, não, tem o deficitário da psicose infantil, que é um adoecimento, é uma anormalidade na linguagem do Canguilhem, é o anormal, ou na verdade ele vai dizer normal, mas ele vai preferir chamar de patológico, né? Que é quando o sofrimento imperou. Então, tem essas situações na inclusão escolar que dizem respeito a um desenvolvimento patológico, que é a psicose infantil, e tem um outro desenvolvimento também deficitário, que é dessa normatividade da deficiência, das pessoas com deficiência mental, cujo trabalho não é em relação ao sofrimento, mas é em relação aos modos muito diferentes de aprender. E isso abre um campo, né, de pensar explorar as relações de sociabilidade, de aprendizagem, de produção, de descoberta, nessa chave que é totalmente inesperada desse senso comum, totalmente inesperada para esse senso comum, que são o conjunto, a maior parte das crianças organizadas pelo esforço pedagógico, né, de que se aprenda. Então, me parece que na inclusão escolar, o AT, ele demandado por essas duas situações diferentes, da psicose infantil e da deficiência mental, ele tem duas... isso fez para o acompanhante terapêutico duas formas de compreender. Uma que vem dessas demandas da psicose infantil. Uma forma de compreender onde a gente pensa segundo uma referência teórica, seja lá qual ela for, que diz respeito a algo que trouxe um conflito, cujo conflito não pôde se resolver e desse conflito que não pôde se resolver, os sintomas começam a aparecer. Então é um trabalho sobre o sintoma na psicose infantil. Como que você pode ir buscando os sentidos do sintoma, porque eles são resultado de uma conflitiva, de uma organização do aparelho psíquico. Porque se a gente pode trabalhar esse processo, fazer esse tratamento, tratar isso, a expectativa é que esse sujeito ele se desenvolva processando isso que impede seu desenvolvimento. E aí tem todos os nossos acompanhantes, né, que são esses que a gente estuda, lê, que estão como os nossos referentes.
E uma outra forma de compreender do acompanhante terapêutico que vem da demanda das pessoas com deficiência mental, onde a questão não é muito diferente desse esforço de tratar, é um convite a se perder, né? Um convite a virar Benjamin, entrar nesse código, nessa língua. E aí, o trabalho não é com o conflito, mas é com a dificuldade, porque não é fácil você se deixar ser o ponto de confluência, de intersecção, talvez, entre essa língua muito singular, que é a língua da deficiência mental, e a língua comum, ou a língua maior, a gente poderia dizer, das crianças com os adultos, das crianças organizadas pelo adulto. Na inclusão escolar, o professor. Para ir como acompanhante, enfrentando essa dificuldade, aí a gente não tem referente teórico, a gente não tem anterioridade, a gente não tem conversa com pensamentos que se fizeram antes e que nos ajudam muito no caso da psicose infantil. Ali a gente está nessa espécie de aventura solta, né, de ser capaz de ficar sozinho, né, de ficar uma espécie também de luto em relação a tudo isso que a gente poderia nos amparar e recorrer, nos acompanhar para ficar uma espécie de presente absoluto, vou falar mais ou menos assim. E aí, então, ir construindo, né, nessa dificuldade, construindo sentidos e pensando as trocas que podem acontecer, que com as outras crianças são mais fáceis do que com os adultos, de deixar contaminar, contagiar essas formas de experimentar o mundo, de explorar o mundo. Que as crianças estão mais plásticas, né, a essas diversas formas de experimentar o mundo. Entretanto, na escola tem essa tarefa pré-determinada de aprender determinadas coisas. E aí se põe a dificuldade, né? Porque também não é faz o que quer, infelizmente ou felizmente, não sei, bom, está dado que é assim, né? Tem que ser, é assim. Então pensei essas duas formas de compreender que o AT na inclusão escolar, ele acaba descobrindo. Quando eu estava pensando isso, me ocorreu um outro pensamento, que talvez haja uma correspondência entre as crianças e os adolescentes. Porque pelo menos na coisa freudiana, para todos nós, a gente tem o infantil, chama Freud, que é esse primeiro momento de pura constituição de nós mesmos como sujeitos, e esse momento de constituição, ele vai se repetir, se atualizar, diz o Freud, lá na adolescência. E a partir dessa atualização, a gente vai variar pouquinho a experiência dos modos de viver que nós constituímos para nós.
numa repetição neurótica e às vezes infernal, né, para nós mesmos. Então, isso é assim, pensa o Freud, né, na sua máquina de pensar a nossa constituição psíquica e o jeito que nós funcionamos psiquicamente, nesse momento inaugural de constituição e a atualização desse momento num efeito de retroatividade, né, diz o Freud. Você atualiza aquilo que é sua marca constitutiva. Está pensando no Édipo, né, todas essas coisas. E quando eu estava pensando nisso, eu pensei, quem sabe, talvez a gente possa pensar como isso acontece, então, entre as crianças e adolescentes, numa correspondência entre as crianças de uma classe e as crianças com deficiência mental. Talvez haja uma correspondência desse momento de pura invenção, de descoberta, que não tem nenhuma grande pré-organização, e as crianças que já estão mais constituídas, seguindo determinados modelos que já vão se modelando mesmo na primeira infância, né? Ocorreu, será que tem alguma espécie de analogia, né, que a gente possa pensar? E aí me veio um outro pensamento em seguida, que é o efeito exclusivamente dessa diferença, dessa potencialidade que está guardada na deficiência mental, que é uma espécie assim de ensinamento, não sei bem esse ensinamento, né? Mas assim, a experiência com a deficiência mental para os acompanhantes terapêuticos, se eles são capazes de fazer a sintonia dessa língua, que é uma língua que não privilegia as palavras, né? É uma língua que se faz por uma narrativa que é olfativa, que é tátil, muito tátil. Se a narrativa, o discurso, né? Se a gente conecta nessa discursividade, então, olfativa, visual, tátil, para o trabalho do acompanhamento terapêutico, isso nos equipa para estar na situação que é muito própria do acompanhamento, que é estar no ambiente, estar corporalmente, integralmente, né? Eu gosto da imagem que os psicodramatistas usam, né? Porque eles chamam um enquadre da situação psicodramática, eles chamam de caixa cênica. E a caixa cênica, me parece, é o jeito de entender como que o acompanhante terapêutico trabalha. Ele trabalha na caixa cênica. Ele trabalha nessa tridimensionalidade que a caixa cênica fala, nomeia. E essa experiência, então, de descoberta, de aprendizagem, que o AT pode fazer com essa língua, que é a língua das pessoas com deficiência, ela equipa o acompanhante para estar na caixa cênica, para poder captar toda a materialidade, toda a matéria discursiva que acontece quando a gente está numa sala de aula. Não na sala de aula, na situação da inclusão escolar, mas o trabalho do acompanhamento terapêutico, que é
Porque me parece aí tem aí uma potencialidade a ser explorada do acompanhante. Porque o acompanhante ele pode trabalhar nos moldes não vou falar isso, talvez psicanalíticos, mas tem um monte de psicologias que trabalham assim, que é com a fala, né? Com o sentido, com a lógica abstrata. Essa matéria, a matéria do sentido lógico, imaginário, das imagens e dos conceitos. Então, até pode-se pôr a fazer esse tipo de intervenção. Mas há uma potencialidade no trabalho do acompanhamento terapêutico. Se a gente pensa na situação da inclusão escolar, me parece que a deficiência mental, ela evidencia isso, que tem outras possibilidades muito potentes de você, então, para as deficiências mentais, abrir o campo exploratório de produção e de criação dos modos de estar no mundo para a deficiência mental e para situações das psicoses, usar essa mesma materialidade e potencialidades compreensivas para pensar as intervenções de um tratamento. Não de uma descoberta do mundo exatamente como é. Eu acredito na situação da deficiência mental, mas para lidar com sofrimentos que vêm de conflitos já instalados mesmo na infância. E eu estava pensando assim, né? Pensando como nós, acompanhantes, não costumamos ficar sensíveis para essa outra língua, que é a língua, então, sonora, tátil, olfativa, e que tem de instrumento para a gente poder fazer o nosso trabalho com as psicoses e também com a deficiência mental. Estava nisso e me lembrei aí de um outro relato que eu também trouxe aqui, e eu vou ler um pedacinho, que é do Copenaua. Copenaua é um xamã Yanomami. Tem esse livro lindo, que se chama A Queda do Céu, que foi publicado talvez há uns 5 anos atrás na França por um antropólogo francês que vem periodicamente viver com os Yanomami há 40 anos e é amigo de Copenaua, foi tendo conversas com ele há uns 30 anos mais ou menos. E então, 5 anos atrás, ele resolveu reunir os muitos relatos, as muitas conversas que ele foi tendo com Copenaua. A Queda do Céu também tem a ver, os Yanomami chamam os brancos lá, como chama? Que explora os ouro, não é seringueiro, né? Garimpeiro. Os garimpeiros chamam eles de tatus gigantes. E também o estado que foi fazer a perimetral norte, que entrou com aqueles tratores para derrubar a floresta, na ideia de fazer uma transamazônica mais para cima, né, que é a perimetral norte, que não foi ainda bem muito para frente, fizeram 50 quilômetros e desistiram. São os queixadas, que é um porcão, né, e os tatus gigantes, eles chamam. E os Yanomami falam que os brancos, eles sabem que a Terra, o planeta, está apoiado por pilares de metal.
e que os brancos estão cavando esse negócio e que a estrutura está ficando cada dia mais fraca e que um dia isso daí vai implodir, que é a queda do céu, eles dizem, né? Então os tatus gigantes, os queixada não sei o que, estão fazendo esse trabalho e os Yanomami meio, não é bem numa resignação assim, mas é numa compreensão que eles vão junto com os brancos, que o céu vai cair. Eles estão nesse esforço, né, diz o Schopenhauer, de tentar falar alguma coisa sobre como é o modo de ver, de perceber o mundo, de entender o mundo dos Yanomami. E aí eu pensei que eu queria ler um pedacinho da fala, então, do Schopenhauer, que esse Yanomami que em um momento se torna um xamã na tribo. Um momento logo no comecinho que ele está contando por que ele gostaria que pudesse acontecer com o relato dele para os brancos, porque ele sabe que o amigo, que é o Bruce Albert, que é o antropólogo, está fazendo um livro que ele chama Pele de Papel. Isso aqui é Pele de Papel. Os brancos se dizem inteligentes. Nós não o somos menos. Nossos pensamentos se expandem em todas as direções e nossas palavras são antigas e muitas. É porque eu fui pensando assim, as coisas que estão aqui têm uma correspondência à tribo dos pessoas com deficiência mental. Elas também são uma tribo de uma reserva, assim como os indígenas são a tribo de uma reserva, né? E os Yanomami. Nossos pensamentos se expandem em todas as direções e nossas palavras são antigas e muitas. Elas vêm de nossos antepassados, porém não precisamos, como os brancos, de peles de imagens para impedi-las de fugir das nossas mentes. Não temos de desenhá-las como os brancos fazem com as suas. Nem por isso elas irão desaparecer, pois ficam gravadas dentro de nós. Por isso nossa memória é longa e forte. O mesmo ocorre com as palavras dos espíritos Shapiri, que são os espíritos antigos que contam todas as coisas de como o mundo se constitui e guarda memória desde o primeiro tempo, a memória dos antepassados, os espíritos Shapiri. O mesmo ocorre com as palavras dos espíritos Shapiri, que também são muito antigas, mas voltam a ser novas sempre que eles vêm de novo dançar para um jovem xamã, e assim tem sido há muito tempo sem fim. Nossos xamãs mais antigos nos dizem: agora é sua vez de responder ao chamado dos espíritos. Se pararem de fazê-lo, ficarão ignorantes, perderão seu pensamento e, por mais que tentem chamar a imagem de Teossi para arrancar seus filhos dos seres maléficos, não conseguirão. Teossi é o Deus dos católicos, né? Teossi. Tem o Jesussi e o Teossi, né? Que as missões cristãs e americanas lá, então são batistas, tiveram uma presença muito importante, tentando catequizar, né? As palavras de Omama, que é o Criador, e as dos Shapiri são as que eu prefiro, diz o Schopenhauer. Essas são minhas de verdade. Nunca irei rejeitá-las. O pensamento dos brancos é outro. Sua memória é engenhosa, mas está enredada em palavras enfumaçadas e obscuras. O caminho de sua mente costuma ser tortuoso e espinhoso. Os brancos não conhecem de fato
as coisas da floresta. Só contemplam sem descanso as peles de papel que desenharam suas próprias palavras. Se não seguirem seu traçado, seu pensamento perde o rumo. Enche-se de esquecimento e eles ficam muito ignorantes. Seus dizeres são diferentes dos nossos. Nossos antepassados não possuíam peles de imagens e nelas não escreveram leis. Suas únicas palavras eram as que pronunciavam suas bocas e eles não as desenhavam, de modo que elas jamais se distanciavam deles. Por isso os brancos as desconhecem desde sempre. Eu não aprendi a pensar as coisas da floresta fixando os olhos em peles de papel, vias de verdade, bebendo o sopro de vida dos meus antigos com o pó de Iacoana que me deram. Iacoana é o pozinho mágico assim, né? É a ayahuasca do pessoal lá que faz conexão com a verdade. Vivida, né? Corporal. Na verdade, sonhada. Tudo é no sonho, a partir dessa inalação. Né? Foi desse modo que me transmitiram também o sopro dos espíritos que agora multiplicam minhas palavras e estendem meu pensamento em todas as direções. Não sou um ancião e ainda sei pouco. Entretanto, para que minhas palavras sejam ouvidas longe da floresta, fiz com que fossem desenhadas na língua dos brancos. Talvez assim eles afinal as entendam, e depois deles seus filhos, e mais tarde ainda os filhos de seus filhos. Desse modo, suas ideias a nosso respeito deixarão de ser tão sombrias e distorcidas, e talvez até percam a vontade de nos destruir. Se socorrer os nossos, não mais morrerão em silêncio, ignorado por todos, como jabutis escondidos no chão da floresta. A imagem de Omama disse a nossos antepassados: vocês viverão nesta floresta que criei. Comam os frutos de suas árvores e caçem seus animais. Abram roças para plantar bananeiras, mandioca e cana-de-açúcar. Deem grandes festas. Convidem uns aos outros de diferentes casas, cantem e ofereçam muito alimento aos seus convidados. Não disse a eles: abandonem a floresta e entreguem-na aos brancos para que a desmatem, escavem seu solo e sujem seus rios. Por isso, quero mandar minhas palavras para longe. Elas vêm dos espíritos que me acompanham. Não são imitações de pele de imagens que olhei. Estão bem no fundo de mim. Faz muito tempo que Omama e nossos ancestrais as depositaram em nosso pensamento, e desde então nós as temos guardado. Elas não podem acabar. Se as escutarem com atenção, talvez os brancos parem de achar que somos estúpidos. Talvez compreendam que é seu próprio pensamento que é confuso e obscuro, pois na cidade ouvem apenas o ruído de seus aviões, carros, rádios, televisores e máquinas. Por isso suas ideias costumam ser obstruídas e enfumaçadas. Eles dormem sem sonhos, como machados largados no chão de uma casa. Enquanto isso, no silêncio da floresta, nós, xamãs, bebemos o pó das árvores e a coanaí, que é o alimento do chapiri. Estes então levam nossa imagem para o tempo do sonho. Por isso somos capazes de ouvir seus cantos e contemplar suas danças de apresentação enquanto dormimos. Essa é a nossa escola, onde aprendemos as coisas de verdade. Aí que eu me lembrei, né? Falei, essa é a nossa escola, né? Como a gente, como AT, acha e deixa existir a escola das pessoas com deficiência. Porque a gente está nesse cruzamento, né? De poder, como Schopenhauer, deixar surgir a fala dessa escola, que é a escola dessa língua, que é a língua que não é da pele de papel, é a língua de outras línguas, de outras falas. E os ateus estão postos nessa intersecção, né, para deixar
fazer existir, cruzar e contaminar e contagiar. E claro, e também deixar contagiar com a língua hegemônica das palavras, né? E da aprendizagem de ter que escrever, né? Ter que desenhar na pele de papel. Isso que eu pensei, que eu fui pensando nessas 2 semanas aí. Todo mundo que se conhece, acho que não, né? Talvez se vocês perguntam um pouquinho assim do tamanho de vocês para ver quem está com acompanhamento na escola também, ou não, a gente poder passar um pouquinho ali. Eu me chamo Rose, acompanho uma criança de 3 anos na escola. E é isso, fui me desenvolvendo junto com o desafio, né? Com ele, fui aprendendo tudo que ele estava necessitando. E nessa conversa foi remetendo tudo isso. Hoje eu não acompanho ele mais na escola, só em casa. Um trabalho totalmente diferente, mas que segue na mesma linha. Eu estou fazendo curso aqui, primeiro módulo. Eu não sou AT, mas eu trabalho com famílias. E no consultório, muitas vezes, a constelação das famílias tem uma criança, né? Eu sou terapeuta infantil também, e que tem essa demanda, né? Encaminhar para ter, e mesmo a postura de trabalho dentro da terapia familiar. Então foi por isso que eu vim buscar um pouquinho. Só que eu cheguei aqui e fui contemplada com mais algumas coisas. Porque eu também dou aula. E na sala de aula a gente tem a inclusão, né? Mas não temos AT. Só tem nós e a sala. Então, eu gostei muito assim, do que eu ouvi. No primeiro momento foi só para anotar as bibliografias, mas achei assim, super interessante tudo que eu ouvi, assim, né? Tanto para o meu trabalho dentro do consultório, e eu acho que e quando eu ouvi um pouquinho do psicodrama, que é um pouco disso que eu trabalho com criança no consultório, né? Então, eu acho que essa linguagem que comecei como terapeuta infantil, eu tinha marcenaria, eu fazia carrinhos de rolemã, eu fazia fogueira na bacia, então, isso tudo, só que eu fui para uma sala de prédio. Então, eu diria assim, foi um luto muito grande para essas outras linguagens que me amparavam muito, né? E assim, realmente eu entrava nessa linguagem, e hoje não. Então, eu sinto empobrecimento dentro do consultório com essas crianças, porque ali são materiais, né? Normalmente os brinquedos que a gente tem. Eu tenho lá uns brinquedos que eu não posso mais fazer a fogueira. A única coisa que sobrou foi a pipoca, que é uma grande revelação, vamos dizer assim, quando eles descobrem isso. Então é um pouquinho isso aí. Daí uma jornada já um pouquinho longa, que já são 30 anos de formada, né? Mas eu venho meditando muito assim, que não só crianças deficientes, mas crianças cada vez mais com questões patológicas, né? Então, assim, um exagero de compromissos, vamos dizer, com muita gente, e essas crianças chegam na terapia, elas querem um outro, né? Chega de cobrança. Então, eu tenho que assim, dá um tempo, pai, não vou me falar de lição aqui. Então, se monta um cenário, né? Então, as poltronas viram caminhões, viram trens. Então, mas eu sempre acho que não sei fazer direito, né? E acho que é por isso que eu venho, quando na palestra do Michan, ele comentou que você estaria aqui,
Eu falei, eu vou. E quando eu vi o tema que eu recebi, me interessei muito, né? Porque adolescentes, e estou falando muito, mas não sei se vocês viram um filme que foi feito com uma criança com 30 e poucos anos, ou 40, deficiente, que os irmãos bolaram uma viagem para visitar um baterista. Vocês chegaram a ver? É muito impressionante assim. Primeiro os irmãos, vendo esse distanciamento desse irmão que eles brincavam na fazenda e tal, eles se afastam e chega uma hora que esse irmão, o executivo, fala, gente, meu irmão, qual é o desejo do meu irmão? Todos nós fizemos, e ele não realizou desejos. E aí ele fala que ele queria conhecer o baterista de tal banda. E aí faz, né? Toda uma inserção. Eu não sabia que deficiente tinha uma audição além da conta. Então foi feito toda uma aparelhagem para ele não escutar da forma exacerbada os sons. Então ele usava um fone para não se agitar durante todo esse percurso. É um filme super bonito. Depois eu posso pegar e mostrar. Passou acho que na GNT, uma coisa assim. E tenho, né, pessoas próximas, vizinhos, enfim, a gente não escapa. Eu diria assim, a gente está nesse mundo o tempo todo para sei, eu acho que ajudar a viver, né? Você falou assim, do potencial da vida. Acho que a gente, sei lá, como terapeuta, como AT, como uma pessoa humana, né? Hoje eu ainda disse para os meus alunos, vocês já pensaram quem é que vai estar com as nossas crianças com microcefalia? A quem caberá o cuidado dessas crianças, né? Porque a gente está fazendo um projeto de um vídeo. Então eu falei assim, gente, em São Paulo um número crescente, no Nordeste nem pensar. Como será educar essas crianças, né? Não sei se eu acho que eu fui muito claro. Você dá aula para que tipo de estudante? Então, eu dou aula de filosofia. Depois, era uma grande paixão da minha vida, já na minha adolescência, aí fiz teologia, depois já com os filhos adultos, eu fiz filosofia e tive aí uma possibilidade, e também movida pelo consultório, eu tive 2 adolescentes de trabalho familiar que foram mortos, né? Um se suicidou e o outro foi com a questão da droga. Então eu falei, gente, o que eu estou fazendo no consultório é muito pouco. O que eu mais poderia, né? E que eu gosto de fazer. Então foi um pouquinho por aí. Então eu dou aula em escola pública, estadual, e onde tem a inclusão. Não só de deficientes, como de LA, que é a liberdade assistida, e também casos, né? Crianças deprimidas, e que a gente está lá. Então, só que não tem a ver. Então, eu fico assim, que seria um projeto, né, para levar no Estado, né, porque é obrigado, a criança, a família é obrigada a frequentar a escola. Então, o que eu tenho? A criança de inclusão, eu coloco numa mesa ao lado da minha. E hoje eu tenho bolado palavras cruzadas, com pequenos textos que eles produzem, e eu deixo 10 minutinhos para eles interagirem com o resto da classe. Mas eu dou 2 aulas, professor de matemática, de português são 5. Então eu diria assim, eu tenho esse privilégio, mas não é nas outras matérias assim, não acontece assim. Então, é lá que tem que ter a ter. Só que as verbas cada vez mais diminuem, né? O projeto e tudo mais. Mas enfim, gente, desculpa. Eu fui convidada pela Luana. Eu faço terapia ocupacional, não.
E a Luana me conhece pela minha participação no coral, que a Luana participa, que eu sou acompanhante de uma mulher de 37 anos, que está fazendo aniversário hoje, que tem paralisia cerebral e é integrante do grupo do coral faz muitos anos. E é minha primeira experiência assim, como AT, porque eu não sou formada ainda, vou me formar no final desse semestre, mas é uma experiência que está sendo muito enriquecedora e eu fui, não sei, contemplada em diversos momentos da fala. Por mais que esse caso específico ela não tenha uma deficiência intelectual, ela tem talvez em decorrência da dificuldade de trocas na vida, dificuldade de desenvolvimento global dela, ela talvez tenha algum distúrbio do desenvolvimento global, mas nenhum comprometimento mental. Mas em outros momentos da minha experiência profissional, que é muito recente, eu tive contato com inclusão escolar em outros estágios e na terapia ocupacional no nosso curso a gente classifica muito assim, qual é a atuação do terapeuta dentro deste espaço, nesse ramo de atuação, nesse outro. Então tem o ramo da reabilitação física, o ramo da saúde mental, o ramo da inclusão social, que nada tem a ver diretamente com a área da saúde. E aí a gente às vezes perde esse tronco comum, que é da terapia, que é de analisar esses diversos modos de estar no mundo. Inclusive, eu também tive experiências no estágio que eu fiz no laboratório da USP de terapia ocupacional social, que a gente fez intervenções em aldeias guaranis aqui da região de São Paulo. Então, essa última fala me fez lembrar esse tronco comum da terapia ocupacional e de qual é o nosso papel. E nessa questão, inclusive com adolescentes em liberdade assistida também, tive a experiência de passar bastante tempo no estágio em um centro de medidas socioeducativas em meio aberto. E não se chamava AT propriamente dito, mas a gente fazia um acompanhamento muito próximo dos adolescentes, individualizado e muito singular, assim. E notar que essa, não sei, sinestesia e essas diferentes formas de sentir e essa sensibilidade diferente é muito uma coisa de construção do indivíduo no meio que ele foi criado. Então, cada lugar que eu estive em contato com pessoas, a gente vê esses conflitos que geram algum sofrimento, não são só de ordem da saúde mental, mas quando entra em diálogo dois modos diferentes de estar no mundo. E aí, o que eu... não sei se é uma conclusão, porque, enfim, não pretendo fechar conclusões, mas que nosso papel como AT é de fazer um intermédio entre esse diálogo que às vezes é falho. E não sei, eu espero que nosso papel não seja tão necessário sempre, né? Enfim, claro que existem casos de deficiência intelectual, de psicoses, que vão se alongar pelo resto da vida sem tratamento, uma cura, mas que seja possível esse distanciamento aos poucos e essa real inclusão. Mas você está falando uma coisa que eu queria retomar, assim, porque minha a experiência mais intensa e mais frequente que eu tenho é do trabalho com as psicoses, né? E, portanto,
bastante ligado a essa coisa do adoecimento e do sofrimento e do tratamento disso, né? A ideia, que a gente poderia chamar assim, sem problematizar muito, cura. E, conversando com Luana e Lara, eu fui tocado por isso que não é muito comum para mim, menos, que é a questão da deficiência. E isso que me fez pensar que... E também do trabalho na escola, que não é o trabalho do tratamento no consultório, né? E eu pensei, e isso então nos coloca numa outra chave. Tanto pelas questões ou pela disposição, pela tarefa da aprendizagem, da inclusão na escola, quanto pela experiência, que é completamente diferente, da deficiência, né? E isso então fez para mim esse pensamento que o AT, ele tem pelo menos esses dois planos de pensar. Um que é ligado à coisa do conflito e do tratamento e das questões do adoecimento, e um outro que é do desenvolvimento desviante do senso comum, né? E toda a riqueza que é difícil de se incluir, que tem nesse universo. Outra chave, né? E para os ATs, isso a gente está atravessado, ou está posto nesses dois planos, às vezes mais num, às vezes mais no outro, mas eles tão presentes para a gente, cabe a nós entendendo, porque você falou essa coisa um pouco de juntar, né? Eu não pensei tanto como juntar numa espécie de síntese, mas como nos mantermos até sensíveis a esses dois planos que são diferentes, né? Que têm as suas próprias dinâmicas, um e outro. A gente poder estar assim, sensível, né, para o que está acontecendo, seja lá em que acompanhamento for, mas que é dessas duas ordens diferentes. Isso que me fez pensar, né? São duas formas de compreender que o AT tem, né, no seu trabalho, aí seja na escola, seja na casa, duas formas de compreender. Me ressoa, assim, fico pensando um pouco se você trouxe o conceito de normatividade, né, que traz um pouco essa questão de ser você mesmo, né, diferente da normalidade, né? Eu fico pensando enquanto sociedade, né, seja escola, seja enfim, se a gente transformasse enquanto sociedade esse conceito de normalidade, normatividade, cada um pudesse ser da onde talvez a gente pudesse lidar isso de uma outra forma, né? Então, independente se tem alguma deficiência, independente se é uma psicose, independente se tem, enfim, alguma questão do desenvolvimento motor, enfim, quando a gente parte na escola, enfim, deste lugar da normatividade, a gente parte de que as linguagens elas são diferentes como base, né? Um vai através da visão muito mais, o outro vai através da audição mais, um é mais sensível no papel, o outro é mais sensível no som, né? E como é que isso caminha deste lugar, né? Então, acho que a escuta, no sentido da escola, né? Assim, eu brinco que eu não gosto de falar em inclusão, né? Eu falo que eu não gosto de falar em inclusão, porque eu acho que quando a gente fala de inclusão, a gente já está falando do que não é incluído, né? E se a gente olhasse para o todo, quanto à normatividade de cada um, talvez eu tenha a sensação que pudesse ser diferente. A gente tiraria esse conceito do que é o normal,
né, quanto norma, porque essa norma ela é para cada um de uma forma diferente. Né? Na tribo ela é uma, na cerca ela é outra, né? E como é que isso acontece? A minha pergunta é assim, né, nesse sentido, como é que talvez a gente pudesse trabalhar com isso desse jeito? Né? Como é que a gente chega nessa normatividade de cada um e nessas interferências? Né? Porque, quando você fala que o conflito traz o sintoma, né? Assim, o conflito são essas diferenças normativas em si. Né? Então, como é que a gente separa, né? Assim, o que é o sintoma? Nesse sentido, no geral, se a gente olhar para a escola como um todo, se a gente olhar para a sociedade em si. Eu acredito que a escola ela é um contorno, né, assim, disso tudo que a gente vive. Então, mas você não acha que me deu a impressão, pelo menos assim que eu pensei, que são conflitivas diferentes as da deficiência e as da psicose infantil. As da psicose infantil são intrapsíquicas, são da história de como foi desejado, das tramas familiares, dessa ordem, que em algum momento entrou em colapso. E você vai lidar com isso, com esse colapso. Né? Na deficiência mental não tem colapso. Tem essa problematização de como cria-se uma interlocução, se você for se aventurar da interlocução, né? A tomar isso como um todo, como você está falando. E aí, me parece, aí é um pensamento sobre que produções são possíveis de se fazer. Não é, me parece que é diferente da questão da psicose infantil. E a conflitiva é outra, não é intrapsíquica. A conflitiva é essa que você está falando, me parece, de como na modernidade a gente foi se organizando. Canguilhem escreve isso, né? 1942, mais ou menos. O normal e o patológico. Analisando um médico, né? Sua tese de medicina, analisando o que o saber médico foi construindo de normalidade, né? E ele está tentando conversar com isso aí, que é a marca dos modos de pensar da modernidade, que são por blocos hegemônicos, né? Normal. Então, você foi falando, eu pensei, eu acho que não tem é um trabalho de cada um, né? Dessa sensibilidade que permite fazer, abrir brechas. Me parece que não é para ter algum projeto, um programa da Organização Mundial de Saúde em prol das normatizações, né? De criar normatividades, porque me parece que seria tornar essa concepção mesmo de que é no singular um programa genérico. Eu tenho a impressão que somos nós, né, que temos essa sensibilidade assim, que pode fazer pequenas fissuras nesse bloco que é a escola, por exemplo, né? E quem sabe em algum momento isso vai criar efeitos dentro da escola, né? Mas eu acho que não tem um programa a favor de assim, acelerar esses processos, né? Porque daí a gente estaria, me parece, contraditoriamente tentando instalar
uma coisa genérica sobre a normatização. Que normatizar, sabe? Não é para normalizar a normatização. Isso. Não é nesse sentido. Né? Entende? Então, por isso que eu acho que a nossa posição é dessa espécie. Eu estou lembrando lá do Di Loreto. Ele fala assim, a gente vai perder. Fica tranquilo, mas vamos fazer um pedacinho aqui. Se pensar lá no global, vai perder. No macro, vai perder. Mas isso não impede que você continue trabalhando no micro, fazendo todas as fissuras, né, do micro. Eu tenho impressão, assim, sabe? Porque é como a sociedade humana se organizou, sei lá por que prevaleceu esse modo de existir, né, que é da massa, né, industrial de funcionar, né? Essa coisa assim muito sofisticada da customização, né? Que é você massificar o singular, né? Você massifica a sua única calça X de um jeito assim que é só sua e industrializa isso. É muito esperto o nosso desenvolvimento humano para manter a normalidade, né? Então, tem um campo, enquanto sociedade, que precisa caber o singular, né? Eu acho que talvez quando a Adriana está falando um pouco disso, tem a ver com isso. Agora, eu estou pensando aqui que você está fazendo uma divisão, né? E que a gente, acho que vai lá na balança, né? O que vem de um grupo e o que vem do outro. Mas eu acho que na infância e na adolescência, acho que na escola principalmente, isso se cruza muito, né? Porque a gente tem se debruçado muito o quanto as deficiências trazem de questões na constituição do sujeito mesmo, né? E aí passa a ter, sim, questões intrapsíquicas que estão ligadas dentro da deficiência, né? Então, o fato de como a família recebe uma criança que não foi a que ela esperou, embora isso aconteça com todos os pais, né? O modo como isso vai acontecendo, o quanto você pode colocar de desejo nesse bebê, ele é bem diferente, né, de quando você encontra um bebê dentro da normalidade ou não. Então, acho que aí nesse sentido as questões estão completamente colocadas. Assim como as crianças que vêm das psicoses e da loucura, também na escola encontram essa, a forma, né, de acumular as informações, né, que é o que a escola vem trazendo, ao invés do aprendizado em si, do desenvolvimento, ela também faz com que essas crianças venham a apresentar questões do desenvolvimento e da linguagem e da aprendizagem, né, que seria típica do grupo da chave das deficiências. Então, outras possibilidades. Isso. Então, eu acho que a gente não tem visto isso tão separado, assim, né? Eu acho que esses dois grupos, eles se encontram e aí, quando você se atém, né, a quando é necessário um tipo de intervenção ou outro, sim, concordo, né, plenamente, mas eu acho que ela não está em chaves separadas, né? Eu acho que lá elas se encontram e a gente lida com tudo isso o tempo todo. Até porque não dá para você cuidar, a gente, né, não tem como fazer essa separação, né, do que é do conteúdo pedagógico, do desenvolvimento, e o que é do conflito, o que é da socialização. Então, essas coisas elas caminham juntas, né, porque é claro que uma criança que consegue demonstrar que aprende e que consegue participar, também torna-se mais interessante no grupo e passa a conviver melhor com isso, assim como aqui consegue participar do grupo e das atividades, também é alguém que circula melhor, né? Então, eu acho que isso vai ficando mais imbricado do que separado, né? Então, aí a gente precisa olhar mesmo para esse sujeito com tudo isso que está em volta. Agora, você falando, eu estou pensando assim, na minha fala,
que ela deve ter ela está mesmo assim se fazendo, né? Porque o que você está falando me devolve uma coisa que é assim, eu queria mesmo falar de duas formas que o AT tem de compreender. E eu usei essas duas figuras separadas, né? Aqui até escrevi tem o modo A e o modo B de compreender. Então são metáforas, né? Deficiência mental e psicose infantil, para, no fundo, é pensar duas formas de compreender que não são sintéticas, vão juntas na gente como AT no trabalho de acompanhamento terapêutico, né? Então, só fala, me devolve isso que eu queria falar, né? Duas formas de compreender do AT que estão representadas através dessas duas figuras. Certamente minha fala está confusa o suficiente, assim, ela é instável o suficiente, né? Para esse tipo de confusão mesmo, que às vezes aparece lá. Eu estou reconhecendo que eu falei isso mesmo, né? Como figuras clínicas, né? A deficiência e a psicose. Então tem a ver com a minha instabilidade de ir pensando assim. Mas o que eu queria mesmo é trazer, né? São essas formas que a gente tem de compreender. E a metáfora final aí dos índios, né, e da tribo, também é muito clara nesse sentido, né, de que dos mundos, né, que se conversam e que vêm de diferentes formas de compreender e de passar o conhecimento, né, a sabedoria, faz muito sentido também essa imagem, né? De pensar nisso também implica que o AT também repense, né? Eu acho que isso a gente vai desconstruindo muito, né? Que quando você está lá aberto para o encontro, né? Que você também necessariamente reveja, né? Qual é o seu ponto de vista mesmo, com o que é que você concorda mesmo, né? E aí as intervenções, elas giram em torno disso, né? Então, será que essa criança precisa ser encaixada lá? Ou será que essa caixa é que precisa ser transformada, né? Então, e aí também os mundos, né? Ambos fazem sentido, né? Não é um em detrimento do outro, né? Então, como é que a gente faz essa passagem, né? Só uma colocação que me veio você dizendo isso, que a minha experiência justamente foi entre deficiência intelectual e psicoses. Na teoria me foi dado separado, mas na prática de maneira muito imbricada, porque eu fiz estágio em CAPS, então pensando em políticas públicas, essa criança que vem com uma deficiência intelectual para experimentar o mundo e que se depara com, não sei, frustrações, enfim, que talvez desenvolva sofrimentos psíquicos, é essa criança que depois, quando adulta, vai se sentir totalmente desamparada e sem pertencimento a nenhum espaço, inclusive em espaços que seriam de tratamento, que seriam destinados a ela, mas não é, enfim, não é, por ela ser psicótica, não é papel de uma instituição de deficiência intelectual, por ela ser deficiente intelectual, não é papel do CAPS. Então, o nosso momento, assim, na infância, como AT, dá essa sensação de pertencimento, eu acho que é muito importante, porque
hoje em dia o que se vê é uma criança que provavelmente não teve trocas, não teve muitas frustrações e que continua com essas frustrações na vida adulta por não se sentir pertencente a nenhum espaço. A gente queria agradecer muito o encontro de hoje, essa noite aí de discussão super rica, super profunda aí, que cada um pôde, dentro das suas áreas, né, construir arranjos e alinhavos para poder, acho que sair daqui com mais reflexões, mais perguntas abertas, né, mais do que fechar a questão. A gente está aqui para refletir, conversar e abrir, né, modos diferentes da gente poder aumentar o nosso espaço aí de interlocução, de relação com as pessoas, com as pessoas que a gente acompanha, com as famílias, né, nesse trabalho de acompanhamento terapêutico e de estar na relação, né, mesmo. A gente não é AT. Né. Quero agradecer, Maurício, muito o convite, aí, por ter aceitado o nosso convite, ter feito esse encontro super gostoso, super bacana hoje. Obrigada. Obrigado a vocês todos.